E aí, pessoal, tudo certo? Tá no ar o primeiro episódio do Trilha Estudos Bíblicos, o seu espaço para caminhar pela Palavra de Deus de forma leve, clara e, claro, com propósito. Eu sou Jackson de Souza e nesse episódio a gente vai direto ao ponto: o que é a Bíblia e por que ela importa e como a gente pode aprender a ler esse livro incrível sem se perder no meio do caminho. Bora trilhar? A Bíblia não é só um livro, ela é uma coletânea de 66 livros escritos ao longo de mais de 2000 anos por dezenas de autores diferentes, em épocas, culturas e contextos variados, mas todos contando uma só grande história, a história de Deus e de sua relação com a humanidade. Os teólogos Gordon Fee e Douglas Stuart, no livro Como Ler a Bíblia, livro por livro, dizem que a Bíblia é muito mais do que um manual ou uma lista de regras. Ela é uma narrativa, e uma narrativa poderosa, que se desenrola em 4 atos principais: criação, Deus criando tudo com ordem e propósito; a queda, a humanidade decidindo seguir seu próprio caminho; a redenção, Deus começando um plano de resgate que culmina em Jesus; e consumação, a promessa de um novo céu e uma nova terra, onde tudo será restaurado. Ou seja, a Bíblia é a grande história da busca de Deus por nós, e não o contrário. Não é a gente correndo atrás de Deus, mas Deus vindo ao nosso encontro em amor, graça e verdade. Você já percebeu como a Bíblia tem gêneros diferentes? Tem partes que parecem poesia, outras que contam histórias, tem leis, tem cartas, tem profecias e tem parábolas. E isto é intencional. A Bíblia foi escrita com diferentes formas literárias, e entender isso faz toda a diferença na hora da leitura. No prefácio do livro do Fee e do Stuart, eles explicam que a gente não pode ler a Bíblia só como um depósito de versículos para poder pegar uma palavra do dia. Isso até pode trazer consolo, mas empobrece o que a Bíblia realmente quer nos mostrar, a grande história que conecta tudo. Eles até usam uma linguagem muito legal: a Bíblia como uma travessia de mundos, e a gente precisa de ajuda para cruzar de um mundo antigo, com cultura, linguagem diferentes, para o nosso mundo de hoje, sem distorcer a mensagem no caminho. Agora vamos falar de teologia, mas sem complicar. E esse assunto está intimamente ligado ao assunto do dia, ao assunto desse episódio, que é a leitura bíblica. Por quê? Teologia é basicamente um estudo sobre Deus. Mas só que existem vários ramos da teologia. Por exemplo, nós temos a teologia sistemática, que organiza os temas da fé cristã. Temos a teologia histórica, que vê como a fé foi entendida ao longo do tempo. Temos a teologia prática, que lida com o dia a dia da fé, e a teologia bíblica, que é o nosso foco aqui nesse episódio. A teologia bíblica olha para cada livro da Bíblia respeitando o seu lugar na grande narrativa. Ela estuda como as ideias e os temas se desenvolvem ao longo do tempo, mas sem tirar versículos do contexto, sem pular etapas, sem forçar uma resposta. Como dizem os autores mencionados anteriormente, ela respeita o ritmo da revelação de Deus. Deus vai se revelando aos poucos, passo a passo, até culminar em Jesus. É tipo montar um quebra-cabeça. Você precisa entender a imagem completa, mas também prestar atenção em cada peça. Senão, pode acabar colocando Jesus onde ainda é Moisés, ou confundindo o propósito de uma carta de Paulo com um salmo de lamento. A chave é ler com atenção, com contexto, com humildade e com a ajuda do Espírito Santo. O livro Como Ler a Bíblia, livro por livro, é um baita parceiro nessa caminhada, porque ele apresenta o contexto histórico de cada livro, mostra o tema principal e como aquele livro contribui para a narrativa maior, e ainda oferece orientações práticas para a leitura, como se os autores estivessem lendo com você, te dando mão a mão. Então fica a dica aí para esse livro, que será
um recurso muito interessante. Esses autores, o Gordon Fee e o Douglas Stuart, eles não escrevem para te dar respostas decoradas, mas para te formar como leitor, como alguém que enxerga a Bíblia não como um código a ser decifrado, mas como uma história viva que transforma quem entra nela. Nos próximos episódios, a gente vai começar o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Mas antes, fica esse convite para você. Você já tentou ler a Bíblia como uma história? Já percebeu que ela fala de Deus, mas também fala de você? E já pensou que talvez o jeito de ler seja tão importante quanto o que você lê? Bom, esse foi o episódio número 1 do Trilha Estudos Bíblicos. Se você curtiu, já segue a gente na sua plataforma preferida, compartilha também com quem quer entender a Bíblia de forma mais clara e viva. Semana que vem, a gente começa por Gênesis, onde tudo começa. Até lá, e que essa trilha te leve mais perto da voz de Deus. Valeu demais! Fé em Deus e pé na estrada. Esta é uma produção Claraboia 360.